Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Que palavra! Que palavra que saiu da boca de Jesus! Que palavra! Que palavra! Palavra inquestionável, palavra poderosa, palavra santa, daquele que não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa, daquele que é poderoso para cumprir tudo que lhe determina, tudo que lhe quer, tudo que lhe agrada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele vem pegando uma lista, né? Mas todo aquele, obviamente, que faz a vontade do meu Pai. Aí ele pega uma lista de situações pesadas, de situações sérias, de situações de manifestações que você só vai ver dentro da igreja. Veja bem, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só o que Jesus está mostrando. Nem todo lugar que a palavra que estão profetizando quer dizer que ele está lá dentro, não. Nem todo lugar que tem demônio sendo expulso quer dizer que é a casa do Senhor. E nem todos os lugares que você está vendo coisas maravilhosas acontecer, não quer dizer que Deus está lá dentro, não. Porque tem uma coisa superior a isso tudo, Jesus mostrou. Para que tudo isso seja realmente agradável a Deus e Deus esteja operando nisso que você está ouvindo. É preciso que seja feita a vontade do Pai que está nos céus. O que é vontade? Quando você tem vontade de alguma coisa, todo o teu ser reage de acordo com a vontade que você está sentindo. Quer ver um exemplo? Quando você está com vontade de dormir, todo o teu ser começa a ficar adormecido, os teus olhos ficam pesados, você quer forçar a barra para ficar acordado, daqui a pouco você está cochilando, se bobear até em pé. Já vi casos de pessoas que cochilaram até em pé, por incrível que possa parecer. Quando eu servi o quartel, eu vi um assunto assim. Então, sono pesado. Tem gente que dorme no volante, não adianta tentar lutar, está com sono, está dirigindo na madrugada, vai dormir, tem que parar e tem que dormir, senão não adianta. A vontade, ela tem um domínio sobre o corpo, tem um domínio. Estou com vontade de dormir, uma vontade forte de dormir, luta com a vontade de dormir. Eu quero ver até quando tu vai ficar acordado sem dormir. Pega carro para dirigir, anda pela rua, atravessa uma rua, daqui a pouco está te dando tonteira, tu cai por causa do sono. Não é um sono de um dia, é um sono de vários dias. É a pessoa que está lutando para não dormir, não tem como. Vontade de comer, você está com fome, olha só, barriga começa a doer, o estômago começa, parece que tem uma agulha perfurando o estômago, está doendo, você está com fome. Por mais que tu queira ficar resistindo àquela vontade, daqui a pouco você vai cair no chão de tanta fome, vai se contorcer de dor, está com muita fome. Até quanto vai resistir à vontade de comer? Você vai ter que parar para comer. A vontade de beber água, você está com sede, a boca está seca, você está ficando desidratado, o teu corpo está ficando enfraquecido por falta de água. Então, se você observar, vai ter que parar para beber água. Então, se você observar, a vontade, ela tem uma força e um peso muito grande. Falamos de algumas vontades naturais, certo? E agora vamos falar de vontades espirituais. Quando você tem o desejo e a vontade de ler a palavra,
mastigando na boca aquelas palavras que você está lendo com os olhos. Está engolindo. E realmente é assim. A palavra é o alimento do nosso espírito. Você está comendo aquela palavra, está se alimentando. E o melhor é saber que você está se alimentando da verdadeira palavra que saiu da boca de Deus. A palavra de Jesus. Você está se alimentando. Está arraigada lá dentro do teu coração, dentro do teu espírito. Você está se alimentando. Você sente-se um saciamento, uma satisfação lá dentro do teu ser que não dá para explicar com palavra. É a vontade de ler a palavra, aquele desejo. Você corre logo, quer meditar, e você disse que ia ler um capítulo, daqui a pouco lê um livro inteiro, de fome, de sede, de desejo. Você tem uma vontade de orar. Você vai dobrar o teu joelho, ou pôr o teu rosto no pó, fazer aquela oração, como se fosse a primeira vez que você estivesse orando. Você disse que ia orar 5 minutos, você está atrasado, tem um compromisso, daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o tempo passa, e você não se dá conta do tempo que teve orando ali. É o desejo, a vontade, a força. Aí já envolve coisas espirituais. Então, tanto na área natural, quanto na área espiritual, a vontade, ela tem uma força dominadora muito grande, que tentar resistir a ela é trazer danos para o teu corpo. Pode ter certeza. Tenta resistir à fome. Ah, não vou comer nada hoje, tá legal. Não vou comer nada amanhã, vai. Não vou comer. Daqui a pouco, quero ver. Vai passando os dias, eu quero ver se tu continua dizendo a mesma coisa. É o desejo. Assim é a necessidade que há dentro do espírito do ser humano de fazer a vontade do Pai. Jesus, ele tinha a necessidade, o desejo, a vontade de obedecer e fazer a vontade do Pai. Tu vê que Jesus passou tudo que ele passou para quê? Para obedecer e cumprir a vontade do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, disse ele lá na cruz, está consumado, ou seja, está feita a tua vontade. A tua vontade é que eu morresse nessa cruz, carregando o pecado da humanidade sobre mim, porque tu amou eles de tal maneira. Então está aí feita a tua vontade, Pai. Nas tuas mãos entrego o teu espírito, tudo está consumado. Nada parou Jesus até ele satisfazer a vontade do Pai. Repare, a multidão apertava ele, queriam prendê-lo, veja só. Daqui a pouco ele no meio da multidão, arrebatamento de corpo, já aparecia em outra cidade pregando, já aparecia na margem de uma praia. Daqui a pouco lá ia ele andando sobre as águas para encontrar os discípulos lá no barco. Eles se ausentaram, Jesus falou que ia ter com ele. Daqui a pouco ele se retirava para o monte para orar, para ter privacidade, para ter o seu momento de intimidade com o Pai. Então, nada deteve Jesus no propósito dele, que era um só: fazer a vontade daquele que o enviou. Hoje, quando as pessoas entram para o Evangelho, é praticamente impossível, não estou dizendo que é impossível, é praticamente impossível tu encontrar alguém que entra para o Evangelho dizendo assim: sabe por que eu entrei para o Evangelho? Sabe por que eu recebi o senhorio de Jesus na minha vida? Para fazer a vontade do Pai. Tu conhece alguém que já disse isso para você? Não, eu entrei para o Evangelho porque, poxa, eu estou precisando de uma bênção. Todo mundo entra para o Evangelho, a maioria das pessoas entra para o Evangelho porque precisam de alguma coisa para lhe satisfazer. Cadê alguém que tu me aponte que diga: não, eu entrei para o Evangelho para satisfazer a vontade de Deus? Cadê? Cadê? Mas quando você encontra homens e mulheres que estão no Evangelho, disposto a satisfazer a vontade de Deus, pode até ter entrado pensando em satisfazer a sua vontade, mas quando entrou e começou a comer essa palavra, examinar essa palavra, engolir essa palavra, pensou: peraí, tem uma vontade que é melhor do que a minha. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha não é, a de ninguém é, só de Deus. Aí quando esse homem e essa mulher que entende isso se volta para fazer a vontade de Deus, aí tu vai ouvir frases como já está escrita aqui. Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Olha só, o viver que tenho nessa carne, vivo pela fé no Filho
Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Aí você vai ouvir como Pedro disse: olha só, é para me crucificar? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Para quem iremos nós, Senhor? Outra frase: se só tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro, para quem iremos nós? Entraram no Evangelho pensando na sua vontade, mas viram que a vontade de Deus é melhor que a nossa vontade. A vontade de Deus não é que o servo dele, a serva dele, venha a ser pisado pelo diabo. Então levanta a tua mão e diz: Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é que você mendigue pão. A vontade de Deus não é que você seja cauda. A vontade de Deus não é que você seja pisado pelos homens como um sal insípido. A vontade de Deus é que tu seja um sal que faça a diferença onde você estiver e que seja uma luz que ilumine toda a tua casa. Então diga: que venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Diga mais uma vez: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aleluia. A vontade de Deus não é que você viva em desespero, em angústia, em tristeza. Nosso Deus é Deus de alegria. Ele é o Deus que para Ele não há impossível. Ele abre porta onde não existe porta. Ele não precisa de nenhum recurso que tenha nas nossas mãos para operar um milagre na nossa vida. Ele só quer que a gente creia na palavra dEle. Então diga: que venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Jesus diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome. Em teu nome, nós profetizamos, expulsamos demônio, fizemos maravilha em teu nome. Muitos querem fazer isso para aparecer para os homens e saciar sua própria vontade. Mas olha como é que João Batista entendia como era bom fazer a vontade do Pai. Olha só, quando Jesus aparece no cenário da nação de Israel, tinha uma multidão seguindo João Batista. Uma multidão. Jesus, quando apareceu, sabe o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele vocês devem ouvir. Ele vocês devem seguir. Ele é maior do que eu. Ele tem a primazia. Eu não sou digno de, me abaixando, desatar a correia das suas sandálias. Sabe por que João Batista falou isso? Porque sabia que a vontade do Pai era que ele estivesse na frente, preparando o caminho para Jesus, que era maior do que ele, estava chegando lá atrás. Aí Jesus disse a respeito desse, que entendeu qual é a vontade de Deus: entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista. Ninguém! Vocês vieram ver quem? Um profeta? Pois eu vos digo que ele é muito mais que um profeta. Entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Porém o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas entre os nascidos de mulher aqui na terra não tem ninguém maior que João Batista. Ele entendeu qual era a vontade do Pai. Olha Salomão, Deus se manifesta a ele e diz: me pede o que tu quer, que eu vou te dar. O Deus vivo, Deus santo, que não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrepende. Salomão olhou para o povo, olhou para Deus. Olhar para Deus no sentido de olhar para a sua palavra, para o seu desejo, que ninguém olha para Deus e fica vivo. Deus é espírito, é um fogo consumidor. Eu quero a sabedoria para governar o teu povo. Meu Deus, ele alcançou a vontade de Deus. Aí Deus disse: porque tu me pediste sabedoria e não me pediste a morte dos teus inimigos, não me pediste ouro, prata, riqueza, pois eu vou te dar sabedoria como outro antes de ti nunca teve. E vou te vingar dos inimigos, vou te enriquecer. Salomão foi riquíssimo e tinha uma sabedoria que era conhecida em toda a terra. Toda a terra queria conhecer como é que era a sabedoria de Salomão. A rainha viajou, lembra? Viajou de longe para conhecer a fama da sabedoria de Salomão, tinha chegado até lá. Sabe por quê? Porque esse homem pediu algo que estava na vontade de Deus. Ele não pensou na vontade dele. Sabe como é que Deus vai operar a vontade dele nas nossas vidas de uma maneira poderosa? Quando o nosso agir no reino dele,
o nosso proceder no reino dele não seja pensando na nossa vontade, seja pensando na vontade dele. Tu já imaginou o que Jesus preparou lá na glória para quem está pensando na vontade de Deus? Hoje tem pessoas que tomam suas decisões e dizem que Deus está no negócio. Diz que Deus está no negócio porque ela gostaria ou ele gostaria que Deus estivesse naquele negócio. Mas Deus não está naquele negócio. Querem fazer de Deus o seu servo, quando na verdade tinham que estar servindo e se curvando ao Senhor. Sabe quando é que Deus vai ser o Senhor nas nossas vidas? Quando Ele é Senhor nas nossas vidas, quando Ele se preocupa com a vontade dEle. E a vontade dEle é melhor que a nossa. E a vontade dEle nunca é a nossa. Nunca é a nossa. Porque a dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa não. Nunca a nossa vai ser boa, perfeita e agradável. E sempre a dEle vai ser boa, perfeita e agradável. A vontade de Jesus é o quê? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque essa é a vontade do Pai. Quando tu sai, está entregando folheto, quando você está evangelizando alguém, quando você está convidando alguém para estar na casa do Senhor, Deus olha e fala lá, está fazendo a minha vontade. Quem faz a minha vontade é meu servo. Quem faz a minha vontade é minha serva. Quem faz a sua própria vontade é Senhor da sua própria vida. Mas quem faz a vontade de Deus tem Deus como Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha a Bíblia como é repleto de exemplo de pessoas que entenderam, que viveram, nasceram para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu perdoe, porque Jesus ensinou em Mateus 6, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Mas a pessoa não perdoa por causa da sua vontade, mas se perdoasse faria a vontade de Deus. Então quando você faz a vontade de Deus, quando você anda pela vontade de Deus, quando você procede pela vontade de Deus, as coisas na tua vida começam a acontecer de uma maneira totalmente diferente. Quando você não deixa que nada atrapalhe o teu servir à vontade de Deus, isso agrada a Deus de uma tal maneira que não dá para te explicar em palavra. Deus se agrada tanto, e quando tu quer fazer a vontade, Deus te tira lá debaixo da sarjeta. Lembra como fez com Mardoqueu? Te tira lá da porta, lá do meio da rua, lá no pátio, e te coloca como príncipe sendo aclamado em toda a terra. Deus te tira lá de trás das redes, como fez com Pedro, humilde pescador, e botou um homem para pregar de tal maneira que na sua primeira pregação quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Onde ele passava tinha rastros de milagre, de cura. Arrancou a vida de Paulo da onde estava para colocar ele para ser um evangelista, um apóstolo, um pregador do Evangelho. Onde ele passava tinha milagre. Deus arrancou o homem que era desprezado pelos outros homens para mostrar a ele como é boa, perfeita e agradável a sua vontade. Então olha o que Deus está te mostrando nessa noite. Não adianta nada você correr atrás de profecia, você correr atrás de expulsar demônio, correr atrás para querer ver maravilha, se a tua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Porque se não está de acordo com a vontade de Deus, olha o que Jesus vai dizer naquele dia. Então, verso 23, Mateus 7, 23, e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é a prática constante do pecado. Nunca vos conheci. Sabe quem é conhecido de Deus? Lembra de Jó? Viste tu, Satanás, o meu servo Jó? Esse era conhecido de Deus. Lembra de Daniel na cova? Ó rei, eu estou inocente diante do meu Deus. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca do leão. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego que conheceram a vontade de Deus na fornalha? Se o meu Deus quiser, rei, ele pode te livrar da tua mão, da estátua que tu levantou, da tua fornalha. Mas se ele não quiser, meu Deus, ainda assim, nós não nos curvaremos à tua imagem nem adoramos. Se ele não quiser. Se ele não quiser, ainda assim. Sabe por que eles disseram assim? Porque eles não sabiam qual era o propósito de Deus naquilo, qual era a vontade de Deus naquilo. Mas eles
eles tinham uma certeza: algo bom, perfeito e agradável aconteceria sobre eles se eles confiassem na vontade de Deus. Tira a palavra de murmuração da tua boca e bota a palavra de exaltação ao nome e à vontade de Jesus, à vontade de Deus Pai, que você vai ver Deus mudando as coisas na tua vida. Você vai ver Deus mudando as coisas na tua vida. Glória a Deus. Ele vai arrancar você lá de trás, da onde você está metido, e vai te botar por cabeça lá na frente. Tu vai pisar em lugares que tu nunca pensou em pisar. Tu vai comer nessa terra alimentos que tu nunca poderia com dinheiro algum comer. Tu vai ter uma saúde nessa terra como não outro tu viu ter igual. Tu vai viver em alegria, tua casa vai prosperar, vão se ouvir júbilos de glória, louvores e alegria na tua casa, quando você entender que fazer a vontade de Deus é melhor que fazer a nossa. É melhor que buscar a nossa. Senhor, eu estou buscando qual é a tua vontade para te servir. E Deus fala: eu estou dando ordem aos meus anjos a teu respeito, porque eu me agradei de você. Faça a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Saiba o que Deus quer e o que Ele tem para você. Qual é a tua vontade, Senhor? Deus sabe quando tu vence um cansaço de um dia de trabalho. Não é fácil. Acordou cedo. Ele sabe quando você escolhe estar na casa dEle. Porque estar na casa de Deus é fazer a vontade de Deus. Ele está vendo tudo isso e Ele manda te dizer isso. Ah, pastor, me prova na Bíblia. Marta, Marta, tu estás ansiosa, fadigada. Não fica ansiosa, fadigada com coisa alguma. Maria escolheu a melhor parte. Lembra Marta e Maria, irmã de Lázaro? Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Porque a vontade de Deus é que dessem ouvido as palavras que Ele estava enviando através de Jesus. Maria parou tudo e ficou nos pés de Jesus ouvindo. E olha o que ela recebeu de Jesus. Ela escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Aleluia. Aquela mulher que pegou um perfume raríssimo, muito raro, que Judas, ganancioso, ladrão, mentiroso, como essas lideranças que temos hoje em dia aí que tu vê na televisão, né? A maioria tu vê lá, pensando em dinheiro, em cobiça, querendo roubar, extorquir o povo. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume lá nos pés de Jesus. Aí, ó, Senhor, isso é caríssimo. Podia ter vendido isso, ter dado aos pobres. Ele estava pensando, na verdade, ficar com dinheiro para ele. Não era dar aos pobres. Aí Jesus falou: os pobres vocês têm, sempre tem convosco. O que essa mulher fez vai permanecer, porque quando tiver evangelho na terra vai ser contado. E é contado ou não é contado? Ela pegou o melhor que ela tinha e ofereceu para Jesus. Porque ela entendeu que a vontade de Deus é que o ser humano dê o melhor para Deus. Isso agradou a Jesus. Agradou a Jesus, e hoje, até hoje, o ato dessa mulher é falado. Ela pegou um perfume raríssimo, caríssimo, e derramou aos pés do Mestre. Que coisa maravilhosa. Faça a vontade de Deus e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na tua vida. Glória a Deus. E que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a honra e toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra penetre dentro do teu espírito e que você tenha sede, fome e desejo de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.